Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Amigos, viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, aquela tradicionalíssima em que nós fazemos o resumo de toda a semana. Neste caso será a última semana do mês de abril, uma semana bastante agitada no cenário político brasileiro e internacional. Mas vamos lá, nós começamos com a quarta-feira, dia 22 de abril de 2020, aniversário de descoberta do Brasil, edição 33.257, que destacava que Supremo Tribunal Federal autoriza a apuração de ato pró-golpe a que foi Bolsonaro, mostrando que o presidente, de forma incauta, mais uma vez foi atrás de pessoas que estavam apoiando a volta da ditadura no Brasil. Evidentemente, são golpistas que se beneficiam do estado de coisas. O presidente discursou em manifestação que teve pedidos de intervenção militar de seus apoiadores. O Supremo mandou chamar o presidente para ele se explicar como é que um chefe de Estado pode participar de uma manifestação antidemocrática e a favor da ditadura militar. Como é de costume, depois da manchete geral, nós fazemos uma manchete do setor Mundo, da seção Mundo, agora rebatizada de Mundo Coronavírus. Donald Trump suspende emissão de Green Card por 60 dias e restringe imigração. Os Estados Unidos, que passou de 1 milhão de infectados e de mais de 60 mil mortos, agora vem tomando medidas restritivas para a circulação, sobretudo de estrangeiros, para ver se consegue conter a onda pandêmica. Republicano diz que regra pode ser estendida e serve para proteger empregos durante a pandemia, uma vez que, segundo ele, essa restrição diminuiria o contato social e, portanto, a carga de contaminados. Já na quinta-feira, 23 de abril de 2020, a manchete destacava que governo anuncia plano e põe em xeque a agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes. Medidas anunciadas contra a crise implicam retomar investimentos públicos para gerar empregos. Contrário à proposta de Paulo Guedes, que é privatizar e liberalizar toda a economia brasileira, os ministros da Casa Militar, que fazem parte do governo, resolveram fazer uma espécie de proposta contrária à de Paulo Guedes, que enfrenta, portanto, uma queda de braço com os ministros da ala militar. Os ministros da ala militar são a favor de maior intervenção do Estado na economia. Paulo Guedes é o contrário. Na página A11, nós destacamos, então, uma manchete internacional da América Central, escrita pela Silvia Colombo, sob pandemia. El Salvador radicaliza autoritarismo. Parece que virou moda, né, gente? O país passa por crise e o governante resolve tornar-se um ditador. Parece que o Brasil está fazendo escola. Na sexta-feira, 24 de abril, a Folha dizia que Jair Bolsonaro, presidente da República, avança na Polícia Federal. Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, pede demissão e Planalto tenta segurá-lo. Ala militar busca convencer ministro
a recuar depois que seu homem de confiança é ameaçado de novo pelo presidente da República, mas todos nós já sabemos o que ocorreu. O chefe da Polícia Federal, diretor-geral, foi demitido. Sérgio Moro não ficou como ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, ele que era tido como super-ministro, ele, Paulo Guedes. Um dos supers já caíram. Já no que tange a manchete do setor internacional, o continente europeu promete trilhões em ajuda, mas disputa continua, falando sobre a recessão que a Europa entrou e que os governos então vão assumir parte da economia que estava na mão do setor privado para tentar colocar no eixo a economia da combalida Europa. Países do norte e do sul não chegam a acordo de como seria o financiamento. Lembrando que no norte da Europa nós temos os países mais ricos, mais equilibrados, enquanto no sul da Europa nós temos os países mais atrasados, mais dependentes de ajuda econômica. No sábado 25 de abril de 2020, com uma foto na capa de Sérgio Moro sai, acusa Bolsonaro de fraude e ingerência na Polícia Federal e aprofunda a crise. Presidente diz que ex-ministro exigiu vaga no Supremo e admite interesse em ações da polícia, ou seja, uma troca de tiroteios, um acusando o outro e acusações consideradas graves. Procuradoria-Geral da República, a PGR, pede abertura de inquérito sobre as acusações feitas por Sérgio Moro contra Jair Bolsonaro. País registra panelaços, um protesto em todas as capitais contra o governo de Jair Bolsonaro. Na página A13, nós destacamos no caderno Mundo, Donald Trump provoca forte reação ao sugerir injeção de desinfetante. Gente, eu sabia que o Donald Trump era um sujeito que lhe falta alguns parafusos. Mas um sujeito pedir para a população injeção de desinfetante para curar o coronavírus, senhoras e senhores, me desculpe o destempero, esse sujeito, ele tem algum nível de deficiência intelectual, com todo o meu perdão ao deficiente intelectual. Na verdade, um sujeito desse é um extremo de um burro. E é óbvio que uma injeção de desinfetante mataria imediatamente. Mas, em se tratando de um burro, tudo é possível. Só não consigo entender como é que os Estados Unidos, um país que é considerado o mais rico do mundo, elegeu um imbecil como esse sujeito. Limpeza por dentro para combater novo coronavírus não tem base científica. Ele disse dessa maneira que se as pessoas tomassem uma injeção de desinfetante, mataria o coronavírus. Olha, gente, é de uma burrice, de uma jumentice que realmente não merece nem o nosso nervosismo, porque eu nunca vi uma sugestão mais burra em toda a minha vida. É mais um assassino no poder. Bom, domingo 26 de abril de 2020, a manchete da Folha dizia que a Polícia Federal aponta o filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, o famigerado Carluxo,
como articulador de fake news. É o sujeito que mais mantém uma equipe para mostrar tudo que é favorável ao seu pai e mentir sobre aqueles que criticam o seu pai. Isso foi comprovado pela Polícia Federal, que ele é o artífice de todas as mentiras que existem na internet. Ele que tem um gabinete dentro do Palácio do Planalto. E o engraçado é que é vereador na cidade do Rio de Janeiro e não está licenciado. Inquérito corre no Supremo Tribunal Federal, que proibiu troca de delegados sob temor de ingerência do presidente. O delegado da Polícia Federal, o delegado-chefe, que substituiria Maurício Valeixo, ele era amigo do Carlos Bolsonaro, o sujeito que mais mente na internet brasileira. Então, o Supremo Tribunal Federal impediu o delegado, diretor-geral da Polícia Federal, de tomar o poder. Na página A18, nós destacamos na seção Mundo: chineses enviam equipe médica à Coreia do Norte para saber da saúde do líder Kim Jong-un. Bom, vamos agora para a segunda-feira, 27 de abril, em que a manchete da Folha mais uma vez falava de Jair Bolsonaro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, favorece amigos da família para a Polícia Federal e Justiça. Como vocês sabem, este crime chama-se nepotismo. O presidente da República teme intervenção do judiciário em nomeação, mas responde: e daí? Se num governo os políticos têm mesmo que indicar seus amigos e familiares. É para acabar um presidente da República admitir um crime deste em clareza. Mas ele teve o que quis, já que ao indicar o diretor-geral da Polícia Federal, o Alexandre Ramagem, amigo do Carluxo, ele foi impedido de assumir pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Agora nós vamos observar a manchete internacional desse dia 27 de abril. Na página A13, nós destacamos: sumiço de Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, e silêncio do país alimentam rumores. Surgem relatos de que o ditador teria morrido ou estaria em estado grave, mas sem confirmação. É isso, gente. Nós que fizemos um especial, né? Um jornal só sobre o Kim Jong-un. Na terça-feira, dia 28 de abril, a Folha destacava que o impeachment divide país. Bolsonaro mantém apoio. Jair Bolsonaro ontem estava com 30 pedidos de impeachment protocolados junto ao Congresso, na mesa do Rodrigo Maia, para que ele tome a decisão se vai dar andamento ou não. O fato é que 30 pedidos de impeachment é mais do que os pedidos de impeachment contra Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff. Realmente é uma proeza na história do Brasil. Cresce de 37% para 46%, percentual dos que defendem a renúncia do presidente, aponta a Datafolha. Então, na verdade, o que acontece é que as pessoas preferem que, ao invés de um processo de impeachment custoso e, é claro, desgaste na imagem do país, que já anda cambaleante, que ao invés de impeachment, que o presidente pedisse demissão do cargo e deixasse o país em paz.
Na quarta-feira, 29 de abril de 2020, cai apoio a isolamento. Esta manchete foi de doer. Brasil já tem mais mortos do que a China. Defesa de quarentena perde 8 pontos percentuais, segundo Datafolha. Perguntado o presidente da República sobre o recorde, ele disse: e daí? O que eu posso fazer? E saiu atacando os seus colegas governadores de estado. Lembrando que na quarta-feira o Brasil tinha atingido 5.017 mortes, fato que fez o Brasil ultrapassar a China em número de mortes e registrar o número recorde em um dia, com 474 falecimentos por coronavírus. Muito bem, gente, vamos observar o que nós temos na página B, aliás, o que nós temos no setor internacional, a página A12. Para atingir novo normal, Espanha e França terão desconfinamento gradual. Junto com Itália, países europeus mais atingidos pela Covid-19 anunciam saída de confinamento. O que eu quero dizer a vocês é que os estados brasileiros, os locais do Brasil onde ocorreu esse desconfinamento, aumentou os casos de contaminação em até 10 vezes. Caso de algumas cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Bem, gente, vamos então para o último dia de abril de 2020, esta quinta-feira, 30 de abril, edição da Folha 33.265, no seu 100º ano de circulação. Supremo Tribunal Federal veta posse na Polícia Federal de amigo de Bolsonaro, que fala em recorrer. Quem manda sou eu, diz presidente, ao desautorizar a Advocacia Geral da União e anunciar recurso da liminar que sustou nomeação de ramagem. Acontece que quem deu a ordem foi o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E parece que, para variar, Jair Bolsonaro já voltou atrás, vai acatar, porque tudo que ele não precisa no momento é uma briga com o Supremo Tribunal Federal, já que há muitas pessoas virando a cara simplesmente para a imagem do presidente da República. Na página A12 nós destacamos uma manchete do setor Mundo Coronavírus, ou da seção Mundo Coronavírus. 100 dias após primeiro caso de Covid-19 nos Estados Unidos, Trump vê sua popularidade cair. Disputa por reeleição se transformou em referendo da postura do presidente diante da pandemia. Também um sujeito ridículo que fala para as pessoas, para não se contaminarem, tomar injeção de desinfetante. É claro que um sujeito desse não serve para ser presidente nem do bar da esquina, quiçá do país mais importante do mundo, que são os Estados Unidos da América. Mas é isso, gente. Com mais esta análise feita da última semana do mês de abril, nós que este ano fizemos a análise de janeiro todo, fevereiro, março, abril, portanto 16 períodos,
Agora nós temos a playlist especial sobre esta edição dos dias da semana do ano. Há uma playlist própria que você pode assistir. Este é o 16º programa. Ficamos por aqui, um forte abraço, fiquem bem, até a próxima.